tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui para mais uma aulinha. Nessa aula a gente vai tratar sobre como calcular a área de uma região triangular, né? Ou seja, usando geometria analítica, né, e todos esses estudos que a gente tem feito, a gente vai determinar como calcular a área de uma região triangular, né, de um triângulo. A gente sabe lá da geometria plana que para determinar a área de um triângulo, né, que a partir dos pontos A, B e C, basta que a gente faça, né, base vezes altura dividido por 2, né? Aqui a gente escolheu para calcular a altura relativa ao lado BC, né? Que a gente tem a altura H, lembrando que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus, né? Com a base, né? E aí a gente tem que a área de um triângulo é dada por metade da base vezes a altura, né? Isso aqui é a distância mesmo, é o tamanho, né? BC vezes o tamanho AH, né? Ok? Então, a distância de B até C vai ser expressa, né, pela medida de BC, e a distância de A até a reta suporte, né, do lado B segmento, né, BC, expressa a medida da altura H. Né? Então, qual que seria a ideia com que a gente tem até o momento para calcular essa área? Né? A gente tem os 3 pontos, né, as 3 coordenadas do verso do triângulo, basta fazer a distância de B até C, eu teria o tamanho aqui da base BC, né, desse segmento, ok? E aí, para descobrir a altura AH, né, como que eu faço? Eu descubro a equação da reta que passa por BC, você tem um ponto fora dela, né, e você sabe que como é a altura é a projeção ortogonal aqui na reta e calcula a distância do ponto até a reta. E aí você teria esse tamanho AH e depois disso bastaria usar a fórmula aqui, né, a base, né, vezes a altura sobre 2. Então é isso que a gente vai fazer nesse primeiro exemplo aqui, ok? Foi dado aqui um triângulo, né, com os 3 vértices conhecidos, né? E a gente quer calcular a área dessa região, né? Como que a gente faz? Sim, como eu disse. A gente vai pegar então o lado BC, né, como base aqui. Vamos calcular a distância do ponto B até o ponto C, né? A gente sabe calcular a distância. Fixou aqui o ponto C, ficou 0 menos 3, né? Lembrando que é coordenada x menos coordenada x, e o menos da fórmula, então por isso que ficou mais aqui ao quadrado, e menos 1, né, da fórmula, que fica menos 2 ao quadrado, vai dar 4, 3 ao quadrado, 9, que deu raiz de 13. Então a gente já tem a base, né, que é raiz de 13. Esse tamanho aqui, nessa medida, vale raiz de 13. Falta determinar a altura do triângulo, né? Então como que a gente faz? Precisa descobrir a equação dessa reta suporte, que é a reta que passa pelo ponto BC. Como que a gente faz isso? Né? O jeito mais fácil, né, é usando o determinante. Então você coloca x e y, as coordenadas do ponto B, do ponto C, completa com coluna 1 igual a 0, calcula o determinante, né? Faz aqui regrinha da borboleta ou sarri, você vai chegar nessa equação geral da reta, lembrando que tem que ser na equação geral, não na reduzida isolando o y. E aí você tem a equação geral e o ponto fora da reta vai ser o A, 1, 2, calcula a distância dessa reta até aquele ponto A. Como que funciona a fórmula da distância? É módulo do A, que é 2, né? Você olha aqui o coeficiente de x da equação geral da reta, mais B, que é o 3, vezes a coordenada y, né? Primeiro aqui o A, vezes a coordenada x, que é 1, que é o ponto fora, mais B, que é o 3, vezes a coordenada y, que é 2, mais o C, que é 3, né? E aqui embaixo você tem raiz quadrada de A quadrado, que é 2, mais B quadrado, que é 3. Fazendo as continhas aqui, você vai ter 2 mais 6 mais 3, vai dar módulo de 11. Como 11 é positivo, o módulo de 11 é 11, né? E aqui raiz de 13, né? Se quiser racionalizar, pode racionalizar, certo? E aí você tem a altura, que é 11 raiz de 13, e tem a base, que é raiz de 13, como que vai ficar? Para calcular a área de um triângulo, fica metade da base, né, que é raiz de 13, vezes a altura, que é 11 raiz de 13. E com isso vai se cancelar o raiz de 13, né, por isso que nem racionalizou aqui, vai ficar 11 sobre 2, ou 5,5, né? Então, logo a área dessa região triangular é 11 dividido por 2, ou 5,5 unidades de área, ok? Então, bem tranquilo aí. Isso, né? Mas veja que a gente teve bastante trabalho, né? Aí vem novamente uma questão que eu quero colocar para vocês. Tem maneira mais fácil, igual a gente fez na aula passada?
E a resposta é sim. A gente tem uma forma para determinar a área de regiões triangulares utilizando o determinante, né? Como que funciona essa fórmula? Que vai ajudar bastante a gente, economiza tempo. Eu gosto de fazer do jeito mais difícil primeiro e depois do jeito mais fácil para a gente dar valor às fórmulas que a gente tem desenvolvido aqui, né? Com o procedimento do exemplo anterior, considerando que a gente tem 3 pontos não alinhados, né? Para qualquer 3 pontos não alinhados, a gente vai ter uma região triangular. E aí você tem que, utilizando as mesmas considerações que a gente fez, a gente tem que a área de uma região triangular vai ser sempre metade do determinante, né? O módulo do determinante da matriz gerada pelas coordenadas dos vértices desse triângulo que forma, né? Onde o D vai ser, você vai colocar as coordenadas do primeiro ponto, as coordenadas x e y do segundo ponto, coordenadas x e y do terceiro ponto e completa com 1, calcula esse determinante. Metade desse determinante vai dar a área dessa região triangular. Olha que bem mais tranquilo e bem mais fácil do que todos aqueles cálculos que a gente fez na tela anterior, ok? Se você quiser olhar de outra maneira, você tem a primeira coluna as coordenadas x, a segunda coluna as coordenadas y e na terceira coluna completa com 1. E aí, para aplicar esse exemplo aí de maneira bem simples, né? Tá aqui, Veja como que fica o cálculo agora do mesmo problema que a gente fez anteriormente, né? Só que usando agora a fórmula. A gente calcula o determinante aqui, coluna das coordenadas x, 1, menos 3 e 0. Coordenadas y, 2, 1, menos 1. Completa com 1, calcula o determinante. Bem simples, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 vezes 0 deu 0. 1 vezes menos 3 vai dar 3, né? Tá aqui. E aí você olha na diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 0, deu 0, por isso não apareceu nada. 2 vezes menos 3 vezes 1 aqui vai dar menos 6, vem para cá, troca o sinal. Sempre na diagonal secundária troca o sinal. E aqui você tem 1 vezes menos 1 vezes 1, vai dar menos 1, vem para cá 1, né? Fazendo as continhas aí, 1 mais 3, 4 mais 6, 10 mais 1, 11. E aí, usando a fórmula, você tem que vai ser cálculo de área dessa região triangular, vai ser metade do módulo do determinante formado aí pelas coordenadas dos vértices. Então, metade do módulo de 11 é 11, fica 11 sobre 2, que vai dar 5,5, né? Então, logo a região da área dá 5,5 unidade de área. Olha, veja que é bem mais tranquilo utilizando a fórmula. Professor, quero fazer do outro jeito? Pode ficar à vontade, porque já treina a fórmula da distância, treina a distância entre pontos, treina quase tudo, né? Então, você fazendo das duas maneiras está perfeito, ok? É isso que eu tinha para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.